A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais mortais na história da raça humana, no qual mais de 40 milhões de militares e civis morreram. A vida de um soldado nas trincheiras era um verdadeiro inferno. Eles enfrentavam doenças, fome, ratos, cheiros horríveis, cadáveres por toda parte. E o mais importante, tinham que aceitar a realidade de que poderiam morrer a qualquer momento. Hoje vamos descobrir como era ser um soldado de trincheira na Primeira Guerra Mundial. Mas antes disso, se inscreva nesse canal, pois você vai nos ajudar muito. E nos conte quais eventos históricos você gostaria de ouvir. Agora vamos para as trincheiras. De outubro de 1914 a março de 1918, forças britânicas, francesas, alemãs, russas e otomanas lutaram em trincheiras, uma série interconectada de caminhos lamacentos, cavados a cerca de 2 metros de profundidade e quase 2 metros de largura no solo nas linhas de frente dos campos de batalha. Embora as trincheiras dessem aos soldados cobertura e proteção contra o fogo inimigo, elas também, ironicamente, foram a causa de muitas mortes devido às suas condições semelhantes a esgotos. Os aliados e as potências centrais projetaram suas trincheiras como um mecanismo de defesa. Armas pesadas e agressivas forçaram ambos os lados a se abrigarem. Assim, as trincheiras tornaram-se uma maneira de manter a linha sem deixar os soldados vulneráveis. As trincheiras também foram cavadas em zigue-zagues e curvas, criando cantos e corredores, proporcionando melhores pontos de observação e esconderijos para os soldados. Esses padrões em zigue-zague impediam que inimigos infiltrados saltassem para dentro da trincheira e eliminassem todos à vista. E essas trincheiras tinham propósitos diferentes. Algumas serviam como recintos de espera para tropas em descanso, outras armazenavam suprimentos, e outras eram para o descarte de resíduos. Durante a Primeira Guerra Mundial, a exposição prolongada às trincheiras inundadas e lamacentas podia causar o chamado pé de trincheira. Você podia perder seus dedos, ou pior, os pés. O pé de trincheira era tão comum que afetou cerca de 75 mil soldados britânicos. Também foi descoberto na Primeira Guerra Mundial que os soldados faziam inspeções regulares nos pés uns dos outros. Eles eram emparelhados em duplas, e cada parceiro era responsável pelos pés do outro. Eles geralmente aplicavam óleo de baleia na tentativa de prevenir o pé de trincheira, que podia ocorrer em condições frias e úmidas. Embora técnicas médicas avançadas permitissem aos médicos lidar melhor com a saúde dos soldados, ainda era comum que soldados simplesmente adoecessem e morressem. As condições frias, úmidas e insalubres nas trincheiras não ajudavam a fortalecer os soldados, e os elementos implacáveis os tornavam propensos a doenças. Piolhos circulavam nas trincheiras e espalhavam doenças como a febre de trincheira. E não era incomum que os soldados acordassem com ratos comendo suas rações, ou eles mesmos. Sim, os ratos eram tão ousados que chegavam a morder soldados adormecidos. E não podemos esquecer que as trincheiras foram o terreno fértil para uma das pandemias mais mortais da história, a gripe de 1918. A gripe espanhola foi uma das pandemias mais devastadoras da história, causando a morte de aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Embora tenha recebido o nome de gripe espanhola, o vírus não se originou na Espanha. Acredita-se que ele começou a se espalhar entre tropas e campos militares, onde as condições de higiene eram precárias, facilitando a transmissão. A Primeira Guerra Mundial mudou em 22 de abril de 1915, quando as forças alemãs chocaram os soldados aliados ao longo da frente ocidental, disparando mais de 150 toneladas de gás letal de cloro contra 2 divisões coloniais francesas em Ypres, Bélgica. Os Estados Unidos, que entraram na guerra em 1917, também desenvolveram e usaram armas químicas. O futuro presidente Harry S. Truman era capitão de uma unidade de artilharia de campo dos Estados Unidos, que disparou gás venenoso contra os alemães em 1918. No total, aproximadamente 100 mil toneladas de armas químicas foram usadas na Primeira Guerra Mundial, ferindo cerca de 500 mil soldados e matando quase 30 mil homens. Ataques com gás eram aterrorizantes. Foi um novo nível de guerra que ninguém esperava. Um ataque com gás poderia ferir gravemente ou matar qualquer um que estivesse próximo o suficiente. Embora os soldados passassem muito tempo nas trincheiras, havia pausas e rotações para descanso ou outras atividades. Na verdade, os soldados passavam entre 1 e 7 dias de cada vez nas trincheiras, em reservas próximas e em descanso. Esse processo limitava o tempo que um soldado passava nas trincheiras sombrias, e a rotação era extremamente importante para o controle do estresse.
Soldados da linha de frente que eram forçados a enfrentar a morte e a violência por dias a fio, naturalmente desenvolviam feridas psicológicas graves. O ambiente de alto estresse da guerra de trincheiras levou a crises de ansiedade extremas e ataques de pânico, embora oficiais médicos e militares usassem termos como neurose de guerra para descrever o que estava acontecendo, o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Muitos soldados com neurose de guerra foram enviados para casas de convalescença para se recuperarem. Alguns soldados que sofriam da condição foram julgados e até executados por crimes militares, incluindo deserção e covardia. Pense nisso: 266 soldados britânicos foram executados por deserção, 18 por covardia, 7 por abandonar um posto sem autoridade, 5 por desobediência a uma ordem legal e 2 por jogarem fora suas armas. A alimentação nas trincheiras foi algo marcante durante a Primeira Guerra Mundial. Naturalmente, era horrível, mas era importante para manter as tropas em pé. O exército britânico sozinho empregou 300 mil trabalhadores de campo para cozinhar e fornecer a comida. A dieta dos homens era composta por pequenas rações de carne cozida, bacon, vegetais e pão, embora pudesse levar até 8 dias para o pão chegar às trincheiras, e quando chegava já estava duro. Mas soldados engenhosos resolveram o problema do pão duro por conta própria, rasgando os pães duros, acrescentando batatas, cebolas, passas ou qualquer outro ingrediente disponível e fervendo a mistura em um saco de areia. Os soldados podiam ter que lidar com comida ruim, mas uma coisa que eles aguardavam ansiosamente era o álcool, que lhes dava coragem líquida nas trincheiras. Embora milhões de pessoas tenham perecido e parecesse que havia uma nova batalha todos os dias, a vida de um soldado nas trincheiras, muitas vezes, era passada sem fazer nada além de esperar o próximo tiroteio. Parece impossível ficar entediado quando se está cercado pelo inimigo, mas o tédio era o estado mais comum, e os oficiais e comandantes sabiam disso. Eles temiam que soldados sem nada para fazer acabassem arranjando confusão. Por isso, o exército britânico os incentivava a serem criativos, como uma forma de elevar a moral. Em uma antiga gráfica encontrada na Bélgica, soldados publicaram suas próprias revistas e circulando-as pelas trincheiras. As revistas não traziam notícias duras sobre a guerra. Em vez disso, eram recheadas de poemas, ensaios, piadas e sátiras sobre o conflito que estavam vivendo. O tom era sombrio, humorístico e às vezes tocante. Apesar de toda a brutalidade da Primeira Guerra Mundial, o primeiro Natal durante o conflito, em 1914, trouxe um espírito de humanidade e união que contrastava fortemente com a vida nas trincheiras. Na véspera de Natal, um coro de canções natalinas ecoou entre as trincheiras britânicas e alemãs, resultando em uma trégua temporária para celebrar o feriado. Soldados de lados opostos da terra de ninguém saíram das trincheiras e se encontraram, trocando gestos de boa vontade e presentes improvisados. Aquele Natal foi um momento inusitado. Soldados franceses, alemães e britânicos cruzaram a linha de frente para trocar saudações sazonais e conversar. Também aproveitaram para trocar cigarros, jogar futebol uns contra os outros e compartilhar alimentos e lembranças. Infelizmente, essa paz não durou muito. A luta foi retomada no dia seguinte, e o espírito de boa vontade rapidamente deu lugar aos terríveis sons de artilharia. Então, você gostaria de ter sido um soldado de trincheira na Primeira Guerra Mundial? Conte para nós nos comentários abaixo, e enquanto está por aqui, confira alguns de nossos outros vídeos desse canal. Até a próxima!